Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Então, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre Samaria. E hoje nós vamos ver o porquê que os judeus são inimigos dos samaritanos e por que os judeus adoram em Jerusalém, enquanto que os samaritanos adoram no Monte Gerizim. Mas antes de nós darmos início a esse assunto, eu gostaria de fazer uma retificação. Vendo o último vídeo que eu postei, eu observei que em determinado momento eu usei o termo israelense e usei erroneamente. O termo adequado para o nosso estudo é israelita. Israelense é todo cidadão do Estado moderno de Israel. Então não importa se ele é um muçulmano, se ele é um judeu, se ele é um cristão, se ele é cidadão do Estado moderno de Israel, então ele é um israelense. Então hoje você pode encontrar israelenses. Para esse nosso contexto de estudo, a expressão é israelita. Então fica aí a retificação, peço desculpas a vocês e vamos seguir em frente. Às vezes a gente grava e quando para assistir a gente percebe algumas coisas. Foi uma vez só que eu usei a expressão, mas enfim, não era a expressão adequada e vendo o vídeo eu observei isso. Então fica aí essa correção, certo? Mas voltando ao nosso assunto que é Samaria, vamos recapitular um pouquinho. Nós vimos, então, a divisão das 12 tribos de Israel, ficando 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. Judá e Benjamim, Reino do Sul, e as outras 10 tribos no Reino do Norte. Nós vimos também que a capital do Reino do Sul ficou sendo Jerusalém, que já era também capital, inclusive de adoração também, já que não havia essa divisão tão marcada entre liderança política ou liderança religiosa, digamos assim, né? Todo o sistema político de Israel, quando foi elaborado e construído, foi voltado para o Senhor, então estava muito intrínseca essa relação entre o Estado, o comando político e a religião. Era tudo muito intrínseco. Então, em Jerusalém, havia o Templo de Salomão e continuou sendo a adoração no Templo de Salomão em Jerusalém, em Judá. Então, o que aconteceu com as outras 10 tribos? Como eu falei para vocês, houve 2 lugares de adoração. Esses lugares de adoração foram templos construídos na cidade de Betel e na cidade de Dan. Outra coisa muito importante que eu não falei no vídeo anterior é que esses 2 lugares de adoração, essas 2 capitais religiosas que ficaram em Israel, na verdade a adoração feita nelas não era ao Deus de Israel, não era o Criador dos céus e da terra. Jeroboão construiu 2 bezerros de ouro, colocou um num templo em Betel e outro num templo em Dan, certo? Então foram 2 bezerros de ouro construídos e se tornaram lugares de adoração, mas não de uma adoração genuína ao Senhor, né? Jeroboão então passou a habitar em Siquém. Então acho que a gente pode considerar Siquém como uma capital política de Israel. Agora, essa capital também era provisória. Tudo isso que aconteceu em Israel foi provisório. Nós vimos também que Samaria foi construída para sediar as 10 tribos de Israel. Foi uma cidade construída para ser a sede das 10 tribos de Israel. Isso aconteceu no reinado do 6º rei, que foi o rei Onri, que comprou o Monte Samaria, que era extremamente estratégico, dava assim uma capital maravilhosa na questão de estratégia, de segurança, e construiu então a cidade de Samaria para sediar as 10 tribos de Israel. Eu só queria abrir um parêntese aqui para dizer que esse rei também não foi um rei bom. Aliás, como eu disse anteriormente, nas 10 tribos de Israel, em Israel não houve nenhum rei que fosse bom perante o Senhor, que fizesse o que é justo perante o Senhor. Então todos os reis levaram o povo a pecar. E Onri foi nada mais, nada menos que o pai de Acabe. Acabe que vocês devem lembrar da história de Jezabel, dos 450 profetas, de Baal, de Elias, de toda aquela situação. Então esse mesmo Acabe, casado com Jezabel, era o filho de Onri, esse rei, também um rei cruel, que construiu a cidade de Samaria. Mas esse não é o foco do nosso estudo para hoje, né? Então, o nosso estudo para hoje
vai focar na questão da divisão, da inimizade entre Israel e Samaria. Desculpa, entre Judá e Samaria. O que aconteceu com Judá? Judá nem sempre fez o que era certo perante os olhos do Senhor também. Aliás, durante todo o reinado de Judá, só teve 2 reis que fizeram o que era justo, o que era reto perante o Senhor. Os outros reis também andaram em desobediência e em pecado, e não deram ouvidos à voz do Senhor, né? Mesmo que os profetas tenham profetizado, tenham pregado, tenham insistido para que eles se corrigissem, eles não se corrigiram. Então, para se cumprir aquilo que Jeremias já vinha profetizando há algum tempo, de que o povo seria levado cativo, foi o que de fato aconteceu com Judá. Judá foi levado cativo, só que foi levado cativo pelos babilônicos. Vocês estão lembrados que Israel foi levado cativo pela Assíria. Então, a Assíria levou em cativeiro o povo de Israel. A Babilônia levou em cativeiro o povo de Judá. Isso bem depois. O cativeiro da Assíria foi bem antes. O cativeiro de Judá foi bem depois. Mas, levando esse povo cativo, ele levou também, a Babilônia levou também homens que eram justos. Nem todos que foram levados para a Babilônia em cativeiro eram pessoas corruptas, pessoas ruins, más perante o Senhor. Não, nós tivemos muitas pessoas boas que foram levadas também cativas. A exemplo de quem? De Daniel. Daniel, vocês conhecem bem, né, que passou a se chamar Beltesazar, recebeu o nome de Beltesazar, Daniel, que era justo. Seus amigos também, Ananias, Misael e Azarias, que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, também eram pessoas justas, foram lançadas na fornalha de fogo e mantiveram ali sua fé, enfim. Então, essa é uma grande diferença. Em Judá, ainda havia muitas pessoas que mantiveram a sua fé perante o Senhor e se mantiveram justos. Outra diferença também entre os 2 cativeiros é que o cativeiro de Judá tinha tempo determinado para acabar, diferentemente do cativeiro da Assíria, que ficaram dispersos, os israelitas ficaram dispersos por vários lugares do mundo, então não se tem um ponto específico do fim desse cativeiro, né? A história continuou com o remanescente, como eu já falei no vídeo anterior, com o remanescente que ficou em Samaria. Mas Judá não. Judá teve tempo determinado de cativeiro. Foram 70 anos de cativeiro para Judá. 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, os judeus ficaram 70 anos cativeiros na Babilônia. O que aconteceu? Findando esses 70 anos, os judeus tiveram então a oportunidade de voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, porque o templo de Salomão foi completamente destruído pelo rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. Ele destruiu completamente o templo de Salomão. Então, quando ele terminou o cativeiro, eles voltaram. O rei Ciro, da Pérsia, que dominou a Babilônia, permitiu aos judeus que voltassem para Jerusalém e que reconstruíssem o templo. Aliás, ele até incentivou essa reconstrução do templo de Jerusalém. E então ele convocou a liderança de Judá e Benjamim para que tomasse a frente dessa reconstrução. Então aí veio Zorobabel, que foi um dos responsáveis pela construção ou reconstrução do templo de Salomão. Quando eles estavam reconstruindo esse templo, veio então os samaritanos, que, como eu falei no vídeo anterior, conheciam a palavra do Senhor, conheciam as leis do Senhor, porque era uma mistura do povo israelita, do remanescente israelita que ficou em Samaria, e com os povos pagãos. Então foi aquela miscigenação, aquela mistura, aquele sincretismo. E eles vieram pedir para ajudar também na reconstrução do templo, né? E Zorobabel disse o quê? Não, aqui vocês não vão mexer, para fazer como fazem lá
em Israel, como estão fazendo lá em Samaria, acendendo uma vela para Deus e uma vela para o diabo. Claro que ele não usou essa expressão, né? Essa expressão quem está usando sou eu. Mas era o que eles faziam. Eles conheceram a palavra do Senhor, serviam ao Senhor, entre aspas, mas não abandonavam os seus costumes pagãos. Então, para que não houvesse essa contaminação na construção do templo e com o povo judeu, não foi permitido que os samaritanos reconstruíssem o templo. E isso provocou um ódio muito grande nos samaritanos, a ponto deles ficarem determinados em impedir essa reconstrução do templo. Escreveram, inclusive, ao rei Artaxerxes, nome esquisito, né? Mas é esse mesmo o nome dele, para que ele desse ordem para parar essa construção do templo. E assim aconteceu. A construção do templo, a reconstrução do templo ficou parada por algum tempo, né? Mas depois eles acabaram retomando a reconstrução do templo e concluíram essa reconstrução do templo, incentivados inclusive pelos profetas Ageu e Zacarias, que animou o povo e profetizou para o povo para continuarem essa reconstrução do templo, e depois também com a permissão de Artaxerxes, eles retomaram a reconstrução do templo e concluíram a reconstrução do templo. Mas a inimizade continuou daí, né? Ficou uma inimizade muito grande porque Judá não aceitou a ajuda dos samaritanos. Aí você dizia, eles eram ruins? Não, eles não queriam miscigenação. Eles não queriam sincretismo, porque eles já sabiam o que tinha acontecido com Israel. Israel perdeu sua identidade espiritual porque teve essa miscigenação, esse sincretismo religioso. Então eles não queriam que isso viesse a acontecer com o povo de Judá e na reconstrução do templo. Então daí foi o motivo desse ódio. Os samaritanos, então, vendo que não poderiam também adorar em Jerusalém e já imbuídos por esse ódio, passaram então a determinar que o Monte Gerizim seria um lugar de adoração, né? Inclusive, eles colocaram isso na Torá legítima não, tá, gente? Vocês sabem que eles tiveram conhecimento da palavra de Deus, que foram ensinados da palavra de Deus, mas alteraram o 10º mandamento. E nas leis do Senhor, na Torá, digamos assim, alterada, não a Torá legítima, na Torá alterada pelos samaritanos, o 10º mandamento é que a adoração deve ser feita no Monte Gerizim. Então a gente observa mais uma vez que eles não tinham esse coração reto perante o Senhor, a ponto de alterar as leis que foram recebidas por Moisés. Então os judeus estavam certos em não permitir que eles participassem da reconstrução do templo. Então, esse é o motivo. Então, ficou assim a adoração. Os judeus continuaram adorando no templo que reconstruíram. Eles reconstruíram o templo de Salomão e continuaram adorando lá, enquanto que os samaritanos passaram a adorar no Monte Gerizim, e inclusive disseram que era mandamento, incluíram como 10º mandamento a adoração no Monte Gerizim. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouquinho essa questão, né? E é importante a gente sempre estar atento a esses detalhes que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus. Então esse foi o nosso vídeo por hoje, e eu acredito que no próximo vídeo nós devamos então tratar sobre seitas no tempo de Jesus. Seria um tema interessante, né? Então provavelmente será esse o tema do nosso próximo vídeo. Seitas que eu digo no sentido de ideologia religiosa, né? Nós sabemos que na época de Jesus haviam os saduceus, os fariseus, os essênios e os zelotes. Eu não sei se vai dar tempo de tratar todos em um único vídeo, talvez eu divida em 2. Um vídeo para tratar, explicar para vocês a diferença entre saduceus e fariseus, e outro vídeo para explicar o que eram os zelotes, as crenças deles, e os essênios também. É isso.